No ano de 2000 e lá vai cacetada, aconteceu uma guerra nuclear que deu fim aos animes. Osamu Tezuka foi revivido como um ciborgue Ai, e meu entrou em Deus do conflito céu. contra seu maior inimigo, o Mecha Hayao Miyazaki. A desgraça foi tanta que os únicos requisitos de que um dia esses desenhos existiram foram umas fitas VHS que continham. Oi, oi, Jojo é bom e bem-vindos ao figurante de um anime de comédia chamado Vida. Eu sou o figurante e vou contar um pouquinho da minha vida pra vocês. E claro, a gente vai falar de mangás também, animes. E o mangá escolhido de hoje foi Vitamin. Sim, Vitamin, que por incrível que pareça, foi publicado aqui no Brasil. Ele é curtinho, ele é um volume só, mas o que ele tem de curto, ele tem de interessante. Tem muita história para contar sobre ele, dá pra tirar muita coisa sobre ele. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje, né? Mas antes da gente começar aqui o nosso episódio, eu gostaria de falar que se vocês quiserem apoiar aí o podcast, né, nosso padrinho vai estar aí na descrição, assim como nosso Pix também, que é figurantepodcast@gmail.com. E no Pix, qualquer quantia que vocês mandar lá, e se vocês mandar com uma pergunta, eu vou estar lendo aqui no podcast, né? Pode ser qualquer coisa mesmo, só para ficar sumarizado aqui. E tem essa interação bacana entre a gente. E claro, se vocês quiserem interagir também, trocar uma ideia, minhas redes sociais estão aí também na descrição. E dá um toque lá que vai ser um prazer conversar com vocês. Então agora chega de falatório, né? E bora pro podcast. Não é um podcast de ensaio, porque eu não ensaiei. Também não é filosofia de boteco, porque eu não bebo. É apenas um desabafo. E Vitamin é um mangá que eu vou trazer aqui pra vocês hoje pra gente falar, né? E, bem, ele é um mangá que me marcou demais. Assim, como de costume, eu gosto sempre de falar, né, de como eu conheci o mangá pra vocês, pra ilustrar. E essa é até uma história meio que aleatória, assim, interessante até, que eu tava realmente procurando no Google sobre vitaminas. Assim, eu ia começar a tomar vitamina e comecei ali a procurar algumas coisas, algumas imagens, né? E aí, de repente, alguma coisa me saltou aos olhos e foi justamente a capa do mangá de vitamina, uma capa muito bonita. E assim que eu vi, aquilo me chamou a atenção, e eu quis saber mais sobre aquilo. Eu dei uma pesquisada, vi que era um mangá, vi do que se tratava e fui ler. E me marcou bastante porque é um belíssimo mangá, uma obra muito boa, é muito expressiva e é única, assim, ela é única, acho que é a palavra certa para definir ela. E já começa a única assim já de cara, né? Porque o traço dela é extremamente expressivo, é diferente, é excêntrico e isso me atrai demais, assim. Ele foi assim que eu bati o olho, eu já meio que sabia que eu ia gostar dele, sabia que ele ia me passar uma experiência marcante e foi o que ele me passou. Então é um traço assim que de primeira vez pode até parecer esquisito, mas ele é bem expressivo. Ele ele ressalta ali algumas coisas no personagem, ele sabe o que quer mostrar, as emoções, as expressões são muito importantes e ele consegue descrever muito bem a situação ali com as imagens, né? Então a arte dele é uma coisa que eu gostei bastante e acho que vocês vão gostar também, né? Porque combina demais assim com a estética aqui do podcast até, né? Se vocês gostam dessas maluquices, tenho certeza que vocês vão gostar daquilo lá. E agora, falando um pouco mais do mangá em si, é um mangá bem, diria que pesado, tem uma atmosfera bem pesada. Ele toca em temas muito delicados, só que ele tem ali a sensibilidade ao tocar nesses pontos, né? Ele sabe como trabalhar isso, ele não usa só como fator choque ou algo do tipo, não, ele tem uma responsabilidade. E bem, eu tô falando tanto, fazendo tanto rodeio, mas o que de fato é esse mangá, o que de fato ele fala. E a história de uma garota, né, que tá ali na escola e tem vários problemas ali, vão acontecendo vários problemas com ela vai passando por situações muito difíceis e a gente se vê nessa jornada, a gente vai junto com ela nisso e pra ver onde dá. Então ela começa ali apresentando, né, os personagens, tudo, a vida dela, né, a vida da protagonista e a rotina que ela tem, até que um dia acontece uma coisa assim, uma coisa bem pesada mesmo, uma coisa complicada e isso muda ali o mundo da protagonista, isso muda tudo
é o panorama dela e como ela vai ser tratada dali pra frente, né? E aí começa meio que o foco principal desse mangá certamente é o bullying, que acontece uma situação ali e a partir dali a protagonista começa a sofrer com isso e é um bullying assim muito pesado mesmo, muito delicado e é aquela coisa, né? A gente tá talvez desacostumado, mas o bullying retratado lá no Japão é complicado. E nesse caso ainda mais quando envolve essas garotas, né? A gente vê, tipo, tem aí Nagatoro que veio pra fazer a gente esquecer de muita coisa, mas as coisas acontecem que é no nível de Onizuka, sabe? As coisas acontecem na sala dele, coisas que aconteciam por lá, que é bem pesada. É um bullying que vai na humilhação física, na humilhação moral e joga ali a personagem pra baixo, ela fica péssima e é sufocante. Acho que essa é a palavra certa que eu posso dizer pra vocês. Porque a gente vai lendo ali e acontece uma desgraça e acontece outra e outra e outra e outra. A gente não tem sossego, a gente sente a dor ali que a protagonista tá sentindo, que a personagem tá sentindo, né? E dói na gente também, assim. Ele vai sufocando a gente, que ele não dá paz. Em nenhum momento ele consegue dar paz. E a gente vê ali a personagem, é um bullying, assim, que a gente sente, o peso, todo o peso que a autora quis passar, a gente tá vendo. E assim vai, né? Tipo, tem ali as próprias amigas ali da protagonista se viram contra ela e o namorado dela faz coisas terríveis e é meio que o ponto de partida para tudo isso acontecer. Até na família dela tá meio difícil as coisas, a situação tá bem nebulosa. E é uma situação difícil mesmo, uma situação complicada. Só que aí no meio de tudo isso, ela começa a tomar uma atitude, assim, ela começa, depois de ser derrubada, né, depois de estar lá embaixo, ela começa a conseguir subir. A gente começa a acompanhar a jornada dela, de como ela vai lidar com tudo isso e finalmente superar esses problemas. Então, como eu disse, é um mangá muito curto, né? Ele, se não me engano, em termos de capítulos, são só 3. Eu não conferi, mas se não me engano é isso. É compilado em um volume só. Foi, como eu disse, surpreendentemente publicado aqui no Brasil. E é muito legal, assim. É legal, né? Acabei só falando desgraça, mas eu falo legal que é uma experiência interessante que a gente não se vê por aí todo dia. E então, só que aí que tá, o ponto central, além, claro, do bullying, é justamente a superação e como ela faz para se superar e para botar a vida dela no lugar. E não só isso, botar a vida dela num patamar mais acima ainda do que já estava antes de começar todas as situações. Então ela tem essa parte inspiradora também, essa parte que traz inspiração. E particularmente para mim trouxe muita, e muita mesmo. Porque ele não só quanto ao bullying, mas ele te apresenta uma situação difícil, uma situação que você se vê sem saída. E isso a gente pode usar para várias coisas da nossa vida. A gente pode traçar paralelos ali de várias situações que a gente teve. E só que onde está a magia para mim nesse mangá é justamente a solução, né? Vocês sabem, o nome é vitamina, né? Para quem não pegou. E onde entra a vitamina nessa história? Primeiro, a protagonista realmente ela tenta tomar de fato uma vitamina, né? Uma vitamina talvez como essa daqui, né? Que eu também tenho que tomar. Então ela toma ali em algumas ocasiões, né, para tentar deixar ela mais animada, tentar deixar ela mais para cima e aquela coisa do corpo e da mente, mas isso não tem um grande impacto na história, né? Ela tá tomando tudo, mas aonde vem o impacto é quando ela realmente descobre a verdadeira vitamina que vai levar ela para cima, que é o que é essa vitamina? A vitamina é basicamente uma metáfora para a atividade que ela achou que fez ela conseguir se levantar e seguir adiante, e caminhar e a sonhar novamente. Foi uma paixão que ela tinha, uma paixão que talvez estivesse lá no fundo e estivesse quase esquecida, mas que ela resgatou, que foi o amor dela em fazer mangás, assim, produzir mangás, em desenhar, em criar histórias. E foi isso que ela descobriu, no meio de todo esse caos, no meio de tantas tentativas, né, com a vitamina e outras coisas, foi justamente essa paixão que fez ela retomar tudo e conseguir tomar atitude, conseguir sonhar e viver
de novo, acho que isso é mais importante, você conseguir viver e ter ambições, sonhos e tudo mais, novamente, depois de achar que não tinha mais saída, depois de estar assim, encurralado num canto, à beira ali, realmente acabar com tudo, aparece uma luz, e nessa luz é o que salva a gente, que é justamente essa vitamina que ela achou, né? Então a história é basicamente essa. Eu recomendo demais que vocês leiam e tirem suas conclusões, né? Aqui eu só estou dando uma passada, porque eu quero falar bastante sobre a obra, sobre as coisas que tem, mas eu também quero manter um certo mistério para que quando vocês forem ler, a sua experiência não tenha sido estragada por quem vos fala, né? Então, eu recomendo que depois que vocês ouvirem esse podcast, ou até agora mesmo, se vocês quiserem, deixar eu falando aqui sozinho e lá ler, eu não vou ficar chateado. Mas é essa mensagem que eu achei muito bonita na época, porque ela inspira mesmo, assim, ela mostra que ainda tem um jeito e que vale a pena a gente seguir os nossos sonhos, seguir uma paixão, algo que faça bem pra gente, que a gente vai ter isso. Ali no caso foi até algo meio metalinguístico, né? Algo completamente metalinguístico, que a autora que faz mangá, justamente colocar isso, né? Produzir mangá como a paixão do protagonista, e um mangá sobre isso é uma metalinguagem muito grande, e é muito legal. A gente vê isso, muito inspirador, até lá no contexto do Japão mesmo, para alguém que está lendo aquilo e quer de fato seguir essa carreira, ali já vai ter uma coisa especial para ela, já vai ter um incentivo, né, alguma coisa desse tipo. E eu falo da realidade porque um dos pontos que esse mangá tem é justamente isso, ele parece real. As ações de todos os personagens e o jeito que eles se comunicam, o jeito que eles se sentem, parece real. Por isso eu acho que ele contribui para essa coisa dele praticamente nos afogar com essa realidade dele, de como a gente é capaz de fazer essas coisas, né? Como o ser humano é capaz de fazer certas atrocidades, principalmente nessa fase da nossa vida, né? Na escola, tipo, crianças assim, realmente são tidas como puras e tudo mais, né? E todas essas histórias, mas quando elas querem ser malvadas, elas conseguem ser extremamente malignas. E justamente nessa hora aí, depois, né? Assim, não falo criança, mas é justamente quando tá ali entrando na puberdade, né? Todas essas coisas dos hormônios e tudo mais. Às vezes pode ser uma experiência terrível para você ou para qualquer um que esteja no nosso caminho, né? Então, eu senti, tava lendo ali, eu senti que aquilo era de algum jeito real, que alguém provavelmente já experienciou aquilo ou algo parecido. E a gente fica muito triste vendo isso, a gente sente a dor de alguém e faz a gente pensar mesmo, faz a gente voltar lá para nossa época, né, de escola, de convivência, das coisas que talvez a gente não entendesse lá, e hoje a gente tem um pouco mais de noção de coisas que a gente falou, de coisas que a gente sofreu, de coisas que nem foram grandes coisas, mas hoje talvez seriam, pensando um pouco mais nelas, né? E então eu acho esse mangá muito poderoso nisso. Ele dá aflição, dá inspiração, dá medo, dá tristeza. E tudo isso compilados em uma coisa tão pequena, assim, uma história tão curta e tem tanta coisa para oferecer. Então por isso que eu faço questão de trazer isso aqui para vocês, justamente para vocês lerem também e terem suas experiências. Caso você tenha lido, deixa aí nos comentários qual foi a experiência que você teve, que eu vou ficar muito feliz em ler e até em te responder, porque acho que é isso que importa, né? Esse conglomerado de emoções contidas nele é o que torna ele especial, ainda mais com um traço que encapsula tudo isso, olhando de ser uma experiência única para o leitor. E uma coisa até também interessante, né? Eu sou um usuário do My Anime List, eu sei, mas sim, eu gosto do My Anime List justamente para poder organizar ali meus pensamentos, organizar ali os mangás que eu li, porque eu tenho uma memória de peixinho dourado, então às vezes eu esqueço, por mais que o mangá me marque, às vezes eu quero saber alguma coisa, eu só vou lá e olho tudo certinho e me faz bem. E eu acho divertido também, assim, com alguns amigos, brincar, né? Propósito, se alguém quiser mandar solicitação lá, o meu perfil é Figurante Torico. O único desgraçado com esse nick, vocês me encontram lá.
Mas o ponto é que eu, geralmente, sempre que eu termino de ler ou assistir um anime, eu vou lá e ranqueio ele, eu dou uma notinha. Só que com esse mangá foi diferente. Eu não consegui ranqueá-lo, eu não consegui dar uma nota pra ele, eu não consegui julgá-lo com esse sistema, justamente porque eu achei que eu não tinha o direito de fazer isso, porque eu achei a experiência tão real, eu achei aquilo tão expressivo, que eu não me senti confortável em julgar aquilo de algum jeito, de algum método, principalmente com números, assim. Eu me sentiria mal se eu fizesse, porque ele me pegou de um jeito que é muito diferente. Tipo, a atmosfera que ele consegue criar, com situações ali. Se você for ver a história, ela é até simples, assim, ela é linear, ela não é aquelas paradas confusas, né? Porque eu entendo, se você tá ouvindo isso, talvez possa parecer que tem várias obras também que são pesadas e tudo mais, e tem várias coisas assim escondidas, né? Várias coisas ali que não ficam tão claras, que você tem que assistir ler uma, duas, três vezes a coisa para você entender melhor o que está acontecendo. Não, ele é muito simples, ele é muito direto, e talvez por ele ser tão direto assim é que ele pareça tão real. Ele não tem rodeios, assim. Aconteceu uma coisa, a personagem começa a sofrer por causa dessa coisa, ela sofre as consequências disso de um jeito totalmente tenebroso. A gente vê todo o sofrimento dela, físico e mental, tipo, abusando mesmo nesse sentido. E ela ficando mal, chegando cada vez mais na beira ali do precipício. Só que tudo isso vale a pena para depois a gente ver ali a volta por cima que ela dá, que é quando ela encontra essa inspiração nessa paixão dela, nessa vitamina dela que foi vital para a vida seguir em frente, né? E agora que a gente já conversou um pouco, eu gostaria realmente de fazer uma pergunta para vocês aí que estão me ouvindo, ou me assistindo, ou fazendo os dois. Vai saber, né? Qual é a sua vitamina? Assim, qual a vitamina da sua vida? Porque a vitamina aí nada mais é que um propósito que a gente tem e gasta nossas energias, né? E ali foi com o mangá, de uma maneira até meta, né? Mas todo mundo acho que tem alguma coisa, ou várias coisas, mas sempre vai ter uma coisa pelo qual a gente lute, pelo qual a gente sonhe, pelo qual que a gente quer alcançar. Sempre vai ter uma paixão. Às vezes a gente acaba traindo essa paixão, a gente acaba esquecendo alguma coisa, mas ela tá lá no fundo, E essa paixão que eu digo, ela não é uma forma de escapismo, como pode parecer. Não, longe disso. O escapismo ali é uma fuga que a gente faz da realidade, é uma fuga que a gente faz ali de tudo que a gente está vivendo. E não necessariamente ele vai te ajudar a longo prazo. Pelo contrário, se a gente abraçar esse escapismo, tudo que a gente tem é ir para baixo. Porque é uma fuga. E claro, a gente precisa também disso, eu entendo. Ninguém aguenta a realidade desse jeito, a gente precisa fugir um pouquinho ali, depois botar a cabeça no lugar e tal, mas isso não tem nada a ver com essa paixão, porque essa paixão não é uma fuga, não é uma desistência, nem nada do tipo, pelo contrário, é algo que você coloca amor, é algo que tenha paixão, e eu falo que essa vitamina, ela preenche o lado esquerdo do nosso peito e ilumina aquela coisa que fica no centro da nossa cabeça. Isso nos faz andar, isso nos faz viver, isso nos faz sentir, isso nos faz nos entendermos, que também é uma chave para isso, né? Quanto mais a gente se entende, mais fácil as coisas vão ficando, por mais complicado que isso seja. E a pergunta que eu faço de qual é a sua vitamina é muito importante, porque eu demorei também para achar a minha. Sim, eu até brinquei com vocês, né, mostrando aqui a vitamina que eu tomo, né, ou pelo menos eu tenho que tomar, mas não é sobre ela mesmo que eu vou falar, porque na realidade, assim, fazendo talvez até um paralelo metalinguístico, né, a minha vitamina foi justamente esse podcast, começar esse projeto e claro, continuar dando duro em todos os outros que eu participo, mas esse aqui é uma coisa especial por ser extremamente pessoal, né? E eu falo do paralelo metalinguístico justamente porque ali era um mangá, falando sobre uma mangaka, né? Falando sobre produzir mangá, e aqui a minha vitamina foi justamente
um podcast. Eu estou falando para vocês por meio de um podcast, então dá para fazer essa linha de raciocínio aí. Mas foi assim, eu falo com toda sinceridade que fazer isso aqui foi o que me fez me sentir vivo novamente. Tava num caminho muito ruim, as coisas estavam muito nebulosas, estava sofrendo demais em algumas situações. E foi uma situação específica que me motivou. Foi uma coisa que eu tenho até como um sinal que aconteceu. Eu já andava mal, assim, isso antes da criação do podcast, uns anos antes. E eu achava que se uma coisa acontecesse ali na minha vida, se uma oportunidade ali de uma coisa acontecesse, minha vida ia voltar aos trilhos finalmente. Ia finalmente ter um significado que já não tinha fazia algum tempo. Tava bem para baixo e eu brincava na minha cabeça, falando, nossa, se isso acontecesse, tudo ia voltar magicamente a dar certo. E quase que como uma brincadeira, um sinal divino mesmo, uma ironia do destino, do nada caiu do céu essa oportunidade para mim. Eu acabei nem indo para frente, nem tentando procurar alguma coisa nesse sentido, e simplesmente apareceu, tava ali. Que era a melhor oportunidade possível, ou pelo menos parecia. E talvez fosse nos moldes certinhos para mim não ter como recusar. Era uma coisa perfeita e veio do nada, caiu do céu mesmo, eu tenho isso como sinal que foi. E aí eu abracei essa oportunidade, tive lá minha experiência, só que não foi nada aquilo que eu pensava. Por um breve momento minha vida pareceu estar tudo nos conformes, parecia que eu tinha achado a chave e que eu já não tinha mais nenhum problema, só que não durou mais que 5 minutos. Realmente, eu falo 5 minutos, mas foi esse o tempo para o meu mundo desabar novamente. Uma coisa que eu não conseguiria fazer, uma coisa que minha cabeça, infelizmente, não nasceu para fazer e não concebeu a situação fosse realmente possível conseguir fazer. E no que era uma chance de ouro ali, uma oportunidade que eu achava essencial, que eu achava que era o certo, virou um pesadelo extremamente agonizante, agoniante e me fez sofrer demais todos os dias que eu participei disso, que eu estive nessa oportunidade. E talvez foi um dos momentos mais difíceis mesmo da minha vida, nos momentos que eu me senti mais para baixo, assim, que eu tive no fundo do poço e achando que nada valia mais. Foi um momento até perigoso, mas foi difícil, só que foi o necessário para me entender algumas coisas, foi o necessário para me fazer enxergar muita coisa e trazer coisas que estavam aqui no peito, sabe, que estavam bem lá no fundo, e mostrarem quanto elas são importantes e o quão ruim é querer negá-las, querer desprezá-las, porque tem a hora certa para tudo. E as paixões que a gente não pode fugir delas, são praticamente obrigações morais até da gente tentar segui-las, tentar fazer alguma coisa para torná-las reais. E precisou dessa experiência extremamente traumática, mas traumática de um jeito que foi necessário passar por isso, foi necessário para botar a cabeça no lugar. E também ela foi necessária para não me machucar tanto, sabe? As situações ali foram realmente, eu tenho que aquilo foi um sinal, que foi perfeito demais para não ser uma coisa do destino, uma coisa da vida. Não sei no que vocês acreditam, eu tenho minhas crenças, mas eu não me esqueço como foi aquilo, e a lição que eu tirei daquilo vou levar para sempre. E aquilo me fez perceber mesmo o que eu podia fazer, né? E foi bem rápido, sim. Foi bem rápido, mas extremamente demorado aqui dentro da minha cabeça. E depois daquilo, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu percebi o que eu realmente quero. Eu percebi o que eu tenho, que eu posso me dar uma chance
Às vezes a gente esquece disso, mas vamos nos dar mais uma chance. A gente merece. A gente talvez não acredite, talvez a gente nos subestime, a gente mesmo nos coloca para baixo. Mas a gente pode nos perdoar, a gente tem direito a tentar, a gente tem que ter esse direito, principalmente se é uma coisa boa. Então, foi isso que eu fiz, eu acabei me perdoando e tentando, direito de tentar, e dali surgiu meio que a ideia desse podcast, e desde o dia que eu passei por aquilo e saí daquilo, eu botei na minha cabeça que eu ia trabalhar todos os dias, ia focar para criar isso aqui. Então ali tava ali pro fim do ano e eu tirei aqui todos aqueles dias para trabalhar nisso aqui, para focar, para pesquisar em como fazer, assim, conversar com pessoas e ver como se fazia mesmo, né, para fazer sozinho. Fui maturando a ideia certinho para vir aqui com um formato que eu quisesse, que eu tivesse idealizado mesmo, a arte do canal, né, do podcast também. Eu fui pedir, eu procurei, né, pesquisei ali e encontrei a melhor pessoa para fazer isso. Assim como outras coisas também, eu fui pegando dicas, eu fui aprendendo a fazer algumas coisas, né, fui focando mesmo em tudo, até em materiais, em formato, em como eu vou fazer. E aí eu eu fiz essa promessa para mim mesmo, né, eu entrei nesse comprometimento e, claro, eu foquei demais nos meus outros projetos também, porque são essas coisas que eu gosto de fazer, essas coisas que eu dou o meu máximo. Então no Batidão Cast eu comecei a me esforçar bem mais nas páginas, nos projetos e tudo mais. Só que aí eu também consegui focar muito nisso aqui e tornar isso aqui uma realidade. E ele tá me fazendo bem danado. Vocês não sabem como isso aqui tá me fazendo bem. E eu não digo isso por números ou por qualquer coisa desse tipo, não. Eu digo realmente pela experiência que tá sendo fazer isso, pela experiência que tá vendo alguma coisa que eu pensei lá atrás e tá conseguindo construir isso agora, cada dia dando um passo a mais, cada dia gravando, se sentindo mais confortável em gravar, percebendo muitas coisas que antes eu não percebia, aprendendo mais sobre mim mesmo, aprendendo mais sobre várias coisas e tendo algum motivo para viver, dando um motivo para mim viver. É uma luz isso aqui para mim, é uma coisa que eu não tinha há muito tempo. E isso aqui tá sendo muito bom. Isso aqui tá sendo a minha vitamina, tá me fazendo seguir em frente. É tudo que eu precisava, eu acho, é tudo que eu precisava. Eu me dei mais uma chance, eu tô aqui fazendo, focando, e tá sendo uma experiência muito boa. Vocês não têm ideia. Assim, poder falar com vocês, simplesmente falar com vocês, falar o que eu tenho a dizer e interagir com vocês e tudo mais, tá me fazendo bem danado. E vai desde lá atrás, assim, desde antes aqui da gravação, tipo, montar esse cenário, digamos, que tem aqui atrás e tomar um tempo para fazer isso, né? Geralmente leva, sei lá, uns 10, 15 minutos por aí, não sei, até menos, até mais. Mas se vocês não sabem, e para quem tá vendo no YouTube, né, para quem tá vendo no Spotify, eu vou tentar ilustrar para vocês com palavras. Que atrás tem essa placa aqui de isopor coberto com papel, né, com papel tecido, não sei direito o que é isso, azul, com umas taxinhas. Aqui atrás também tem uma luz de LED. Uma luz de LED também que eu comprei esses dias, né, aqui pro canal. E aí eu gravo isso em cima da minha cama, né? Então é uma desgraça para manter isso aqui atrás em pé, mas eu tenho uns quadradinhos assim de madeira com um buraco no meio, aí eu coloco eles aí eu coloco uma tábua de carne de plástico atrás para dar mais um suporte e ela fica meio que em pé para não cair na minha cabeça, amarrada, meio que ajeitada com um fio velho de roteador de internet, sabe? Então eu tiro tempo antes para fazer isso, né? Demora um pouquinho, vou ajeitando. Aí aqui na minha frente tem também uma luminária que tá iluminada para a parede, porque aqui não tem espaço. Por exemplo, se eu virar ela aqui, eu fico parecendo um Michael Jackson, sabe? De tão claro que fica, não tem espaço mesmo. E também montando aqui o ring lightzinho
na frente só para dar um suporte. Então são essas coisas, né? Claro, armar o microfone é essencial. O microfone é o maior objeto que se tem aqui. E tá vendo essas coisas? Tá vendo? É quase que uma rotina, mas é terapêutico de uma forma, assim, tirar o tempo para sentir, assim, pegar ali a placa de isopor, colocar ela em cima da cama, sentir o peso das coisas, sentir o cheiro das coisas, sentir o calor das coisas. Isso você tem quando você tá focado, quando você tem a paixão por aquela coisa. Isso você vai sentir, assim, alguma coisa que você gosta, que você tá aprendendo a gostar, o que você acha que vai te fazer bem. Uma hora você vai chegar nesse nível onde todas as coisinhas vão importar, você vai viver o momento. E é isso que eu tô fazendo agora, né? Vivendo esse momento aqui com vocês, compartilhando esse momento com todos. E tá sendo talvez uma das razões para que eu continue existindo, assim, passar para vocês essas histórias aqui da minha vida, essas análises de mangás, conversar sobre mangás que a gente gosta, sobre animes, ver o que vocês estão falando, conversar com vocês, tudo isso me animou muito, assim, me fez realmente achar um propósito, me fez me permitir a sonhar novamente, coisa que eu tinha perdido. Então, estou falando que nem como na obra lá, Vitamin, o personagem passou por bullying, passou por muitas coisas piores, muitos abusos, muita humilhação. E isso reflete na nossa vida em diferentes momentos onde a gente se vê nessa situação também, na situação onde nada mais parece fazer sentido, onde a gente acha que não vai conseguir mais levantar, onde a gente está levando porrada de todo lado, onde pessoas que a gente confiava estão fazendo coisas terríveis com a gente. Isso acontece muito. Só que essa vitamina, ela tem um poder muito grande sobre a gente que pode nos fazer levantar dessa experiência. É uma ironia até, né? Como que pode, assim, a gente apanhar tanto, mas uma coisa só que a gente descobre, que a gente redescobre, fazer a gente caminhar tão longe. E Vitamin fez isso pra mim. Eu li Vitamin um pouco antes de toda a situação, e consegui enxergar o que ele estava querendo dizer. E foi importante pra mim aplicar isso na vida real, sabe? Aplicar isso na minha vida. Porque já de cara eu vi que aquilo era uma coisa real, que a experiência do mangá, aquilo que ele tentava passar, era uma coisa que eu enxergava como real demais. E eu não tinha visto esse aspecto em muitas obras, não. Tem poucas que conseguem passar, ou que até tentam passar. Porque a realidade é uma coisa dura, uma coisa complicada. E o mangá consegue, cara. Então, é um mangá muito curto mesmo, que eu tô falando, tô frisando isso porque olha só quanta coisa a gente pode tirar, quanta coisa pode acontecer. E é um mangazinho assim, bem fininho, sabe? 3 capítulos ali, retinho. Tem a jornada, tem a história, começo, meio e fim. E muitas experiências, muitas emoções, que faz ele se tornar tão especial. E que eu citei essa paixão pelo podcast, né? Essa paixão por esse projeto, que eu venho trabalhando nele já há muito tempo. Mas pode ser qualquer coisa, assim. Eu acho que é muito importante na nossa vida a gente encontrar essa vitamina, a gente procurar por ela e a gente achar, descobrir, se redescobrir, porque às vezes a gente sabe o que é, mas a gente não quer admitir. Às vezes a gente não tem ideia, mas lá no fundo a gente sabe, a gente tem alguma coisa que nos faz viver, tem algumas coisas que nos dá satisfação. E acho que talvez a parte mais complicada seja realmente descobrir isso. Mesmo estando na nossa cara, a gente não consegue enxergar tão facilmente. Então pode ser, sei lá, por esporte, por algum esporte, como eu já fiz aqui, né, aquele episódio falando sobre animes de esporte, como eles representam a vida. Pode ser em alguma área da arte, pode ser desenhando, pode ser escrevendo, pode ser qualquer coisa relacionada a filme.
tipo, a gente tem várias coisas que podem nos fazer bem, mas cabe a gente descobrir qual delas vai ser a melhor, qual delas vai realmente fazer a gente se apaixonar por aquilo e dedicar a nossa vida a isso. Como eu disse, às vezes é difícil enxergar, é difícil descobrir até, mas acho que todo mundo tem isso, todo mundo no fundo tem isso, e trazer à tona essa coisa é o que é difícil, mas é essencial pra gente conseguir viver. E é isso. Eu não tenho, acho que, muito mais a dizer. Eu não quero também tomar o tempo de vocês falando abobrinha, porque tudo que eu tenho pra falar, eu acho que eu já falei mesmo, foi de coração. E eu queria aproveitar essa oportunidade, né, já que estamos falando do podcast e de todo esse projeto, queria dizer muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês aí que escutaram, que estão escutando, porque sem vocês eu não sei o que eu seria nesse sentido. Então é muito legal estar aqui com vocês, é muito legal estar produzindo conteúdo, e vocês me incentivam cada vez mais a melhorar, a tentar chegar mais longe, e isso está sendo essencial. Claro, ainda estou passando por momentos terríveis, momentos muito ruins mesmo, que parecem não ter fim. Eu várias coisas não consigo ficar bem, assim, várias coisas me atormentam, várias coisas me jogam lá para baixo, e eu vou cavando cada vez mais fundo. Quando eu acho que eu cheguei no fundo, ainda tem mais um pouquinho para cavar. Eu já superei a barreira do petróleo de tão fundo que eu cheguei, e só que a partir do momento que eu pego meu tempo para fazer aqui o cenário, para montar tudo, parece que as coisas vão se abaixando e a paz aqui dentro vai reinando. Até o momento que eu sento aqui e ligo esse microfone e começo a falar com vocês, parece que eu já estou em outra dimensão, parece que eu já estou em outra realidade, mas continua sendo a realidade, e é uma das partes bonitas dela, porque de verdade mesmo, eu falo que é terapêutico, eu falo que me faz bem, mas me faz um bem danado estar aqui com vocês e produzir esse conteúdo para vocês. Então eu só tenho a agradecer todo mundo mesmo, todo mundo aí que tá ouvindo, o pessoal que comentou, o pessoal que não comentou, mas tá aí, vocês também são extremamente importantes. Então de coração mesmo, digo muito obrigado. E é isso, rapaziada, até a próxima.